nós temos trabalhado todas as quartas-feiras as diversas orações da Bíblia. Já analisamos um sem número delas e ultimamente temos trabalhado orações em Josué. Temos encontrado, temos varrido, e quando encontramos a oração, analisamos a mesma e vamos fazer como sempre fazemos, considerando um dos grandes milagres bíblicos em Josué capítulo 10, Josué capítulo 10, versículos 12 em diante. Josué 10, quantos têm o texto sagrado nesta noite? Ótimo. Josué 10, a partir do versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava em favor de Israel. Pai querido, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, nos ajuda a entender a Tua palavra e aplicá-la para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Queridos, a maneira como nós devemos entender um texto, seja ele qual for, é procurar, é buscar saber qual foi a intenção do autor ao escrever aquele texto. Então, um texto qualquer, principalmente um texto difícil, você deve se perguntar, quando esse autor aqui, seja quem for, Mateus, Paulo, Daniel, no caso aqui Josué, quando esta pessoa sentou para escrever este trecho, qual era a intenção? O que ele queria transmitir nesse texto? Existem muitos textos na Bíblia que são textos de difícil explicação, até porque esses textos difíceis aparentam contrariar toda a lógica. Por exemplo, o livro de Jonas retrata que um homem passou 3 dias no ventre de um peixe. Jesus interpreta literalmente. Jesus não diz que isso é uma saga, que isso é um poema, que isso de alguma maneira é emblemático, para daí eu devo extrair uma lição qualquer. Jesus interpreta o texto literalmente, como esse milagre tivesse acontecido, e ele faz um paralelo entre Jonas e o seu próprio sepultamento em Mateus 12, 38 em diante. Mateus 12, 38 em diante, diz assim o Senhor Jesus sobre esse texto um tanto extraordinário. Então alguns escribas e fariseus disseram: Mestre, queremos ver algum sinal feito por ti. Jesus, porém, replicou: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E está aqui a interpretação e aplicação de Jesus. Pois, da mesma forma como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, literalmente. Então, o que quer que Jesus tenha passado, literalmente, assim aconteceu com Jonas. 3 dias e 3 noites sepultado no túmulo, Jesus fez 3 dias e 3 noites
Jonas ficou no ventre do peixe. Me lembro de um teólogo que disse para mim: mas existem outras interpretações. Eu digo: qual é a interpretação que Jesus deu? Me interessa a interpretação de Jesus, tá certo? É o que mais nos interessa, queremos saber o que Jesus tem a dizer. Outros eruditos, incrédulos, duvidam também da historicidade da Arca de Noé, duvidam da historicidade da criação de Adão a partir do barro, duvidam da historicidade da criação de Eva a partir da costela do seu esposo, duvidam da historicidade do fogo que desceu do céu no Monte Carmelo, trazido por Elias, e etc. Nossa preocupação não deve ser com o que pensam esses pseudo-intelectuais, e sim termos fé no que ensina a Sagrada Escritura. Amém, meus irmãos? Jesus interpretava de uma maneira simples a Escritura, simples e direta. É dessa maneira que nós devemos interpretar a Bíblia. Nosso texto, o texto de hoje à noite, Josué 10, 12 a 15, é parte de um grupo seleto desses textos difíceis e aparentemente contrariando toda a lógica. O que me chama a atenção, e talvez tenha chamado a sua atenção, é que o próprio episódio se coloca como algo extraordinário. Nós não lemos que o episódio de Jonas, ele mesmo dizendo que é uma coisa extraordinária, não, mas esse aqui, curiosamente, se apresenta como sendo extraordinário. Olha o que diz aí Josué 10, 14, volta lá para Josué 10, 14, a parte A do verso, olha o que diz aí: nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele. Parece que o próprio autor quer dizer que nós estamos diante de uma coisa magistral, de uma coisa fantástica, o que aconteceu ali com Josué e o seu povo. Voltando ao ponto original, é necessário que a gente saiba qual é a intenção do autor quando apresenta um texto. O livro de Josué relata com detalhes a ocupação da terra prometida. Por volta de 1400 anos antes de Cristo, o autor, que nós cremos que é o próprio Josué, descreve de forma sistemática várias campanhas militares empreendidas pelo capitão dos exércitos de Israel. Depois das vitórias iniciais em cima de Jericó e em cima de Ai, nós lemos que uma liga de nações, várias nações daquele povo ali se unem para esmagar Israel. Onde é que está isso, pastor? Uma gigantesca força-tarefa se une. Olha, eles derrotaram Jericó, que era uma cidade tremenda, derrotaram Ai, e agora os gibeonitas fizeram aliança com ele. Vamos, todos os reinos, vamos engolir eles vivos, porque senão eles vão nos derrotar também. E é o que a gente lê, isso é o contexto. Eu estou querendo passar o contexto para você dessa cena aí da parada do sol. Olha o pano de fundo, Josué 9, 1 e 2, a gente aprende a respeito dessa união dessas nações. Josué 9, 1 e 2, tendo ouvido isto que Jericó e Ai foram destruídas, tendo ouvido isso, todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na Cefelá e em toda a costa do grande mar defronte do Líbano, quais sejam os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, de comum acordo reuniram-se para guerrear contra Josué e contra Israel. Então, Israel estava diante de uma força formidável. Eu não vi números, até porque é difícil quantificar, mas vamos imaginar aí, digamos, 100 soldados para um. Era uma força colossal, como a areia do mar, carros e cavalos juntados contra Israel.
E o que é interessante também, e que deve estar firme na sua mente, é que na cabeça dos israelitas, qualquer nação que estivesse se levantando contra eles, estava se levantando, vocês sabem contra quem? Contra Deus. Interessante. Na cabeça dos israelitas, qualquer inimigo de Israel não era só um inimigo da nação, era inimigo também de Deus. Onde o Senhor pode ilustrar isso aí? Sim, posso te mostrar um exemplo claro disso aí. Dá uma olhada no Salmo 83, deixa um dedo em Josué capítulo 10 e dá uma olhada o que o salmista fala no Salmo 83, a partir do versículo 1. Olha como salta aos olhos, como salta aos nossos olhos a verdade que eu estou querendo transmitir para você. Ó Deus, diz o salmista, não fiques mudo, não fiques em silêncio, nem te detenhas. Ó Deus, vê como agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida, com astúcia conspiram contra ti, não contra teu povo. Olha aí o que ele diz: conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro, no caso eles. Olha, Senhor, estão querendo te atacar, estão querendo atacar o teu tesouro, que somos nós. É o que ele está dizendo aí. Vê como se agitam os teus inimigos. Eles dizem: venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordos, é contra ti que fazem liga de nações. Então, na cabeça do judeu, o ataque a Israel era um ataque a Deus. Então tem muita coisa em jogo aqui, nas pelejas, nas lutas de Israel, porque é o Deus de Israel contra o Deus das outras nações. Isso é importante ter em mente, guardar isso aí. Isso é uma informação muito importante para que a gente entenda o contexto maior. A intenção, então, como eu disse, a intenção de Josué ao registrar o episódio do longo dia é demonstrar, está aqui a intenção do autor, é demonstrar que a vitória do exército de Israel sobre a liga dos inimigos de Deus foi na realidade uma vitória de Deus. Não foram os soldados simplesmente de Israel que estavam lutando, não eram os carros de Israel que estavam contra os carros dos inimigos, não era a espada dos israelitas contra a espada da Liga das Nações, era Deus, o Senhor, contra os deuses dos amorreus. É isso que ele quer mostrar aí. Isso está explícito, pastor? Está explícito isso. Dá uma olhada em Josué 10, 14, a parte final do versículo 14, olha aí, a última linha do verso 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor guerreava por Israel. Tem muito mais em jogo do que a fisicalidade da coisa. Olha só, na cabeça do judeu tem muito mais em jogo do que a espada ou a força do braço do guerreiro. É Deus, é o meu Deus que está lutando contra o outro Deus. Aleluia. Nós podemos tirar lições preciosas daqui, já já a gente vai tirar. É interessante também que nesse contexto aqui, o exército de Israel veio em socorro a Gibeão, que era uma cidade que resolveu fazer paz com Israel. Eles vieram caminhando noite adentro, diz o texto, em socorro a essa cidade, porque a Liga das Nações resolveu atacar essa cidade primeiro, porque fez paz com Israel. O texto mostra que eles vieram então a noite inteira. Josué 10, 9, eles marcharam noite adentro para socorrer Gibeon. Ao chegar no local, uma chuva de saraiva cai sobre os inimigos, como vemos em Josué 10, 11.
enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre ele grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. E a perseguição continua. Esse aqui é o contexto já. Estamos nos aproximando do texto que a gente leu. E a perseguição continua. Josué precisa de muito tempo de luz para derrotar o resto dos exércitos. Ele precisa de luz ainda. É muita gente. São 5 reis. Após o meio-dia, abre aspas, o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O que dá para entender é que após 6 horas de luz, vamos pressupor que o sol nasceu 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas de luz, e Josué orou, sol, para, e aí então fez mais 24 horas de luz. Nós teremos aí um total de cerca de 30 horas de luz, uma coisa extraordinária. Note que a linguagem que o autor usa é uma linguagem coloquial. Sol para sobre Gideão. Embora saibamos que o universo inteiro está em movimento, tecnicamente quem teria que parar teria que ser a terra, tecnicamente. Algo muitíssimo maior, algo muitíssimo espetacular, quero dizer. Ele usa a linguagem coloquial, sol para, mas nós modernos usamos linguagem coloquial também quando nós dissemos o sol nasceu. O sol se pode ser linguagem coloquial. A gente sabe que o sol não nasce, a gente sabe que por causa do movimento da terra, então quando o lado da terra é banhado pelo sol, fica claro, fica dia, e quando ele vem para cá, é dia do outro lado e está escuro desse lado. Mas mesmo nós que somos modernos e sabemos disso, e eles não tinham essa informação, usamos a linguagem coloquial, e a linguagem que ele usa também, quando ele diz sol pare. É impossível nós sabermos a mecânica de como isso aconteceu, tá certo? É impossível, mas isso aqui não é sem precedentes. Uma miniatura disso aqui aconteceu na Bíblia, bem menor. Vocês lembram do relógio de Ezequias, quando a sombra retrocede? É um fenômeno parecido, numa escala bem pequenininha disso aqui. Vocês lembram que quando Isaías disse para o rei Ezequias que ele ia morrer, e Ezequias então chora, o rei chora e se humilha diante do Senhor. Oh, lembra de mim que eu fui o rei piedoso, tem misericórdia de mim. Ele diz, ele se volta para a parede, começa a chorar. Isaías volta, já tinha dito, olha, despede, arruma tuas coisas que tu vai morrer. Aí, então quando ele sai, ele se humilha diante do Senhor, o Senhor fala no coração dele, ele retorna, e ele diz, em 2 Reis 28, eu quero dar um paralelo dessa extensão de dia, no caso, retroação de dia. 2 Reis 28, Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal que o Senhor vai me curar, e de que de hoje a 3 dias subirei para adorar no templo? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Era um relógio. 2 Reis 22, desculpa, 2 Reis, um outro erro técnico. É, 2 Reis 20, verso 8, não é isso? Eu estou certo ou estou errado, Cláudio? Então tá, então estou certo, pelo menos essa aí eu ganhei. 2 Reis 20, a partir do versículo 8, é o que eu disse.
2 Reis 20, a partir do versículo 8. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Aí ele coloca diante dele duas opções: você prefere que a sombra do sol avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Tecnicamente seria o sol voltar. Tecnicamente. Então o profeta Isaías orou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acais. Então esse fenômeno misterioso de sol, luz, retroceder e alongar, como no caso aqui de Josué 10, não é uma coisa única na Bíblia. Aqui nós temos uma dosezinha mínima de um fenômeno que Deus é capaz de fazer, que Ele é todo poderoso para fazer tudo. O que nós sabemos, o que podemos saber é que simplesmente o sol permaneceu brilhando no céu tempo suficiente para que Israel liquidasse os inimigos. Vastíssima quantidade de gente para lidar com aquele povo todo, era necessário luz, e Deus de alguma maneira permitiu que o sol ficasse brilhando e que houvesse luz para que o exército inimigo fosse destruído. Este foi um dia excepcional na história da humanidade. E que é interessante também, se a gente for tentar dar uma explicação de alguma maneira científica, é que existem relatos do outro lado de Israel de noites excepcionais. Não é curioso isso? Eu vou dizer de novo: da mesma maneira como nós lemos esse relato de um dia excepcionalmente longo que aconteceu em Israel, existem relatos, existem narrativas de noites correspondentes excepcionalmente longas, que seria justamente o oposto disso aqui. Por exemplo, na cultura do povo Maori, na Nova Zelândia, há um relato de que o sol desacelerou antes de nascer. Um outro exemplo, também de longa escuridão, do lado oposto da nação Israel, está nos anais de Cautilã, a história do Império Kulcatã em México, quando uma noite se estendeu por um longo período de tempo. Nós não colocamos a nossa fé nesses relatos, mas é interessante que haja esses relatos, porque de alguma maneira eles suportam o que teria acontecido do outro lado. Faz sentido, meus irmãos? São relatos dessas culturas aí, relatos antigos que falam de uma longa noite, enquanto que desse lado tem um longo dia. Fica aí como curiosidade. Mas o que eu acho mais interessante, e que talvez vai chamar mais a sua atenção, é que há uma outra parada direta, como eu já anunciei. Os amorreus adoravam o sol e a lua, então deve ter sido para eles muito duro ver o Deus de Israel detendo o sol e a lua. Eu vou repetir: os amorreus das 5 ligas adoravam o sol e a lua, e quando Josué comanda, e o Deus que está lutando, porque é Deus contra Deus, o Deus de Israel vai e vence os deuses dele, sob o qual eles estavam prostrados, por assim dizer, e o Deus de Israel então é mais poderoso e faz com que eles percam, comandando os deuses que eles adoravam. É possível que esta tenha sido a razão do milagre, demonstrar que o Deus de Israel era muito mais poderoso do que os deuses dos cananeus, o sol e a lua. Uma lição preciosíssima nós podemos tirar deste episódio, qual seja o poder da oração. O texto de Josué 10:14 diz: Deus atendeu a voz de um homem. Diz aí o texto: Deus atendeu a voz de um homem. Que coisa maravilhosa! Quais são
os inimigos de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã? Lembra? Josué e Israel estavam lutando contra os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus na tua vida? Existem pessoas não crentes que Satanás está usando para te tentar? Deus está do teu lado para derrotar não as pessoas, mas o inimigo na vida delas. Capturou aí? Existem pessoas que o inimigo está usando na tua vida para te tentar, para te azucrinar. Deus está do teu lado, não contra a pessoa, mas contra o inimigo que está no interior dessa pessoa. E tu és vencedora porque o teu Deus é maior do que o Deus que está nessa pessoa, amém? Aleluia. O diabo tem dividido a tua casa. Deus tem interesse em teu lar e deseja restaurá-lo. Te humilha na presença do Senhor, pois Ele pode fazer maravilhas, tal qual Ele fez através de Josué. O rei do universo, abre aspas, atendeu a voz de um homem. Nada mudou, Deus é o mesmo, Ele responde orações. Creia nisso. Tiago 5, 16 a 18 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um homem que crê no Senhor pode mudar a situação. O cristianismo verdadeiro é baseado em milagre. A fé cristã, ela é baseada em milagre. O maior milagre do universo é a encarnação de Jesus Cristo, o Deus eterno, o Deus virando gente. É o maior mistério, é o maior milagre que se possa conceber no universo. O Deus eterno se tornou temporal, o Deus invisível se tornou visível, o Deus infinito se tornou finito em carne, o Deus espírito se tornou tangível, o Deus ilimitado se tornou limitado na figura de Jesus Cristo. A encarnação do Logos no ventre de Maria é um mistério profundo. Esse mistério não pode ser explicado, a gente aceita pela fé. Ora, esse mistério é muito maior do que parar sol, parar universo, e a gente não faz muito caso. A Bíblia está repleta de eventos sensacionais, inexplicáveis. A repartição do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó, a transladação de Elias numa carruagem de fogo, a ressurreição do homem Jesus em corpo incorruptível, essas ações miraculosas de Deus e uma infinidade de outras tantas relatadas nas Escrituras apontam para o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e que tudo pode fazer. Eu gosto muito do que Jeremias diz, o que está escrito em Jeremias 32, 27. Jeremias 32, 27. Lá o Senhor fala pela boca do profeta: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa muito difícil para mim? Eu sou Deus. Existe alguma coisa que é muito difícil para mim? Por causa disso, vemos que o Criador pode fazer o que quer que seja. Por causa disso, lemos que no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao homem.
Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Quem são os teus inimigos? Quem são os teus inimigos? O Senhor luta por ti. Essa é a aplicação prática e direta para mim e para você. Não há nenhum inimigo que você não possa conquistar no nome de Jesus. Qual é o teu inimigo? Medo? Qual é o teu inimigo? Insegurança? Qual é o teu inimigo? Fobia? Qual é o teu inimigo? Futuro? Incerteza? O Senhor está contigo. Nada nem ninguém pode tirar a paz do teu coração. Maior é aquele que está contigo do que todo o inferno junto. Todo o inferno reunido junto é menor do que Deus que está no teu coração. Amém? Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Você já colocou a fé nesse grande Deus? Você já colocou a sua confiança nesse grande Deus? Quem sabe hoje não é o dia de você fazê-lo, se você nunca o fez? Ou o dia da sua reconciliação, se você de repente está incrédulo, de repente você está longe do Senhor, tem ouvido a palavra do Senhor, mas até aqui você tem estado incrédulo. O Senhor ouviu a voz de um homem. Josué era um homem comum como eu e você, como Elias, que era uma pessoa comum, mas que creu, e o Senhor atendeu. O Senhor quer atender a tua voz hoje. Tu queres colocar a tua confiança no Senhor? Estás desviado, ou nunca colocaste a tua vida nos braços do Senhor e deseja fazê-lo? Hoje eu quero orar contigo.